O relatório Justiça em Números, divulgado nesta semana, revelou importantes dados sobre a gestão judiciária em vários estados. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais apresentou um aumento de 11% no número de processos julgados em relação a 2015. Esse foi o maior índice entre os tribunais de grande porte. Na área criminal, por exemplo, o número de julgamentos aumentou em 55%. O Tribunal de Minas também apresentou um avanço no índice de produtividade comparada, passando de 79% para 81%. O tribunal tem adotado várias medidas para a melhoria da qualidade da prestação jurisdicional e conseguiu, com isso, baixar 7% do seu acervo processual. Nesse período, o tribunal também alcançou um dos maiores índices de conciliação entre os tribunais de grande porte. Conseguimos já implantar 84 sejusques no estado e até o final de outubro implantaremos mais 31 sejusques no estado de Minas Gerais. Apesar dos resultados positivos, o presidente do Tribunal Mineiro afirma que ainda há muito a ser feito. O maior desafio é continuar a expansão do PJE, que já se acha implantado em 37 comarcas e a nossa pretensão é implantá-lo nas 296 comarcas do estado, bem como continuar a política de conciliação e mediação implantando-a em todas as comarcas do estado de Minas Gerais. De Belo Horizonte, vamos a Alagoas com a repórter Lídia Lemos. Silvana, aqui em Alagoas, o Tribunal de Justiça conseguiu reduzir a taxa de congestionamento de 71% em 2014 para 67% no ano passado. Mas ainda há mais o que comemorar. O Tribunal de Justiça do Estado está entre os 5 do país que estão totalmente virtualizados. Isso dá celeridade na apreciação das ações e permite que algumas unidades registrem uma taxa de congestionamento inferior a 25%, como acontece em Arapiraca, maior cidade do interior de Alagoas. Agora, com todas as 151 varas e juizados recebendo apenas ações por meio virtual, os 136 magistrados buscam outra meta, a de digitalizar todo o acervo físico. Outro aspecto positivo é justamente a segurança, que traz a virtualização. Tendo em vista que não existe mais aquela possibilidade de extravio, de processo, perda, furto, roubo. Vamos agora à capital capixaba falar com a repórter Thaís Vale. Lídia, aqui no Poder Judiciário do Espírito Santo, no ano passado, cada magistrado julgou em média 1.146 processos. Em todo o Espírito Santo foram julgados 392.931 processos e recebidos 341.874 novos casos. E dessa forma, a meta 1 foi cumprida, com mais processos julgados do que os distribuídos ao longo do ano. Em primeiro lugar, acredito que se deve ao esforço pessoal de juízes, desembargadores, servidores. Então, acredito que se deve a isso, principalmente. Mas, além disso, foram feitos alguns serviços, alguns trabalhos de inteligência, de limpeza de sistema, de melhor alimentação, de otimização de algumas rotinas. Não só a produtividade dos juízes cresceu, como também a dos servidores. Pelo relatório, o índice de atendimento à demanda chegou a 122%. E o número de processos baixados aumentou em 17%, chegando a 108 processos por servidor. Na segunda vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, com apenas 3 servidores, a média de arquivamento é de 100 processos por mês. A gente busca deixar sempre em dia os arquivamentos, porque diminui a quantidade de processo aqui dentro do cartório. Isso acaba tornando mais humano o cartório para a gente conseguir mesmo trabalhar. Outro destaque é que a Justiça do Espírito Santo está acima da média brasileira no quesito tempo de julgamento. Nos processos de conhecimento em primeiro grau, a média nacional é de 1 ano e 11 meses, enquanto aqui no estado é de 1 ano e 9 meses. Já em segundo grau, o tempo para proferir uma sentença é de 5 meses, menos do que a média nacional de 6 meses. Nós enfrentamos em 2015 uma grave crise financeira e orçamentária, enfrentamos uma greve de servidores, mas apesar disto tudo, o Tribunal de Justiça, como de resto o Poder Judiciário Estadual, pôde cumprir o seu
mistério ao longo do ano de 2015. Do Espírito Santo, nós vamos a Brasília com a repórter Lana Canepa. Thaís, aqui na capital federal, TJDFT ficou em primeiro lugar com o melhor índice de produtividade entre os tribunais de médio porte de todo o país. Esse índice, o IPC-JUS, é um indicativo do Conselho Nacional de Justiça que reúne uma média dos dados que refletem a produtividade e a eficiência dos tribunais. É muito significativo para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ficar em primeiro lugar nessa avaliação, porquanto essa avaliação ela abrange por completo todo o andamento do Tribunal de Justiça. O levantamento do CNJ também mostra que a Justiça do DF tem a segunda menor taxa de congestionamento líquido do país, 45,1%. Apesar da demanda crescente, que no último ano foi de 11.700 novos processos por 100 mil habitantes. O grande segredo é fazer com que esse número enorme de processos que adentram ao Tribunal de Justiça, eles rapidamente seja processado e o tribunal rapidamente devolva essa prestação jurisdicional com a melhor qualidade possível. Outro dado importante é que 1 em cada 5 sentenças termina em conciliação. Isso significa que os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania conseguem resolver os litígios de forma pacífica em mais de 20% dos casos em primeiro grau. Nós temos uma média de determinados processos de varas cíveis e varas criminais que tramitam em poucos meses em primeira instância. E ainda que eles adentrem numa segunda instância para uma revisão desse julgado de primeira instância, é um dos tribunais que conta com um corpo de desembargadores que tem a capacidade de prover rapidamente essa revisão do julgado de primeira instância em pouquíssimos meses. O levantamento Justiça em Números mostra que os processos relacionados ao direito do trabalho e ao direito civil foram os mais demandados no último ano. Já as despesas totais do Poder Judiciário superaram os 79 bilhões de reais. Veja mais detalhes deste estudo. O Poder Judiciário conta com 15.773 unidades judiciárias de primeiro grau, 14.175 varas estaduais, 1.598 juizados especiais, 3.039 zonas eleitorais, 13 auditorias militares estaduais e 19 auditorias militares da União. Em 2015, as despesas totais do Poder Judiciário somaram 79 bilhões e 200 milhões de reais. No quadro de pessoal, que abrange magistrados, servidores e trabalhadores auxiliares, incluindo terceirizados, estagiários e colaboradores, há aproximadamente 452 mil pessoas. De forma global, os assuntos mais demandados no Poder Judiciário foram direito do trabalho, direito civil, direito tributário e direito do consumidor. Foram 5 milhões de processos em tramitação na Justiça do Trabalho em 2015. Em torno de 25% das sentenças e decisões foram resolvidas por homologação de acordo. As maiores demandas foram para a rescisão do contrato de trabalho, responsabilidade civil do empregador, indenização por dano moral, remuneração, verbas indenizatórias, salário e diferença salarial. Foram 9 milhões e 100 mil processos em tramitação na Justiça Federal em 2015. Ingressaram no Poder Judiciário 3 milhões de casos novos criminais, sendo que no final do mesmo ano havia 1 milhão e 200 mil execuções penais pendentes. Em 2015, a Justiça Eleitoral recebeu 103.087 processos, sendo 6.386 a menos que em 2014. Foram julgados 13.199 processos a mais do que o quantitativo de novos processos que ingressaram. Com isso, a Justiça Eleitoral finalizou o ano de 2015 com 80.617 processos em tramitação.